Oi? Olá, boa noite. E aí? Tudo bom, gente? Maurício Salem, Lia Rossi, sejam bem-vindos. Obrigado, Samuel. Muito bom estar aqui, Samuel. Obrigada, Maurício. Então, quero agradecer ao Samuel, do canal Atmazen, ao Arnoldo, do canal Mais Yoga. Essa live está sendo transmitida simultaneamente nos dois canais, mais no Facebook, e espero que vocês curtam. Opa! Começou, era de propósito. Respira, hein? Caiu, gente. Vai, continua, Maurício. Tá bem? Então tá bom. A gente não tem que falar de risada? Não é. Isso daí é improviso de cena. Pronto. A gente combinou isso. Isso é combinado, gente. Daqui a pouco entra para as pessoas. Sabe por quê? Para as pessoas já começarem a sentir o efeito do riso no seu cérebro. Você vai sair dessa live muito melhor do que você entrou. Isso é verdade. A gente vai dar exercício de riso, tá? Era um exercício prático, era uma coisa prática. Eu só não vou encostar no quadro porque o preguinho caiu, então vai cair de novo na minha cabeça. Tudo bem. Deixa ele aí no cantinho mesmo. Então, gente, gratidão aí, boa noite. Mais uma vez agradecer aos canais que estão apoiando. O seminário Yoga do Riso para Saúde e Educação, ele está acontecendo com o apoio de várias instituições, Lauter Yoga University, Portal Yoga do Rio do Brasil, Faculdade Fernão Dias, no seu curso de Yoga, Educação e Saúde Integral, Essência Consciência. A gente tem vários canais que estão fazendo todo esse apoio, o canal Atmazen, canal Mais Yoga, e a gente quer agradecer a presença de vocês aqui. O chat está aqui para vocês colocarem as perguntas que vocês forem tendo. Hoje a gente vai ter uma ponta no nosso seminário, porque a doutora Lia Rossi, ela é professora tanto no seminário de Yoga do Riso para Saúde e Educação, quanto do curso de extensão universitária da Faculdade Fernão Dias. Então, vocês estão aí com uma doutora, professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa, em São Paulo, acertei, Lia? E palhaça, empreendedora social, dona de um circo, que tem, assim, várias atuações sociais. Então, se eu parar, ela daqui a pouco vai se apresentar, mas se eu começar a falar sobre ela, não para mais, porque realmente é uma mulher incrível. Assim, sabedoria, conhecimento, alegria e leveza, tá? Então, gratidão ali, Lia. Para vocês que estão acompanhando a gente agora aqui, ó, só lembrando, o Seminário de Yoga para a Saúde, Yoga do Riso para Educação e Saúde, ele começa do dia 20 ao 23 de agosto, e logo depois ele tem um treinamento em certificação de líder do riso pela Lauter Yoga University. O seminário e o treinamento vão ter 34 horas de aula, tá? Então, é um super treino para você que quer se certificar nessa técnica da Lauter Yoga. Você vai ter uma super oportunidade de ter um treinamento com altíssimo nível técnico. Então, para você que é psicólogo, é um recurso, uma série de ferramentas para você estar usando em dinâmicas, atividades e atendimentos. Para você que é professor de yoga, é uma super ferramenta. Para você que vem da área das artes, você vai conhecer uma técnica que você vai se impressionar com o potencial dela. E esse seminário, ele está sendo disponibilizado pela Hotmart, tá? E está com valor promocional até o domingo. Porém, se você é inscrito no curso da faculdade Fernão Dias, Yoga, Educação e Saúde Integral, Essência Consciência, estou colocando o link aqui nos comentários, né? www.fato.edu.br, você vai /yoga, você vai ter esse seminário incluído dentro da carga horária. Então, você vai ter professores de altíssimo gabarito, mais esse seminário. Então, a oportunidade é única, tá? E as inscrições até o dia 20, tá bom? Então, já acabamos de falar tudo, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho que me apresentar agora? Exatamente, doutora Lia, se apresente, por favor.
Posso me apresentar de um jeito bem simples, Maurício? Posso, Samuel? Claro. Meu nome é Lia e... Ai, que difícil. Eu sou mesmo eu faço um monte de coisa, mas na verdade eu acho que eu sou uma grande buscadora de bem-estar e felicidade. Eu acho que, independentemente da minha tarefa ou da função que eu exerço, de qual atividade eu estou praticando naquele momento, eu sou uma buscadora pela felicidade. E eu tenho entendido que a felicidade não é para os inertes. A felicidade é karma, é ação. Sou instrutora de yoga, fiz a minha formação, finalizei há um ano e meio, mais ou menos. Sou professora de anatomia, trabalho com neurociência na pós-graduação, fiz meu doutorado em ciências da saúde, sou palhaça, sou mãe de 4 filhos. Que mais, Maurício? Tem um circo, tem uma escola de circo, tem um projeto, sou fundadora de uma ONG chamada Lona Protetora para jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Sou cientista, pesquisadora, mas sou a Lia e adoro virar cambalhota. Acho que é isso. Eu adoro virar cambalhota. Assim, eu no circo, assim, eu digo que o circo é meu maior divã, sabe? O processo, independentemente de que área eu esteja falando para vocês, eu estou num processo de autoconhecimento profundo. Eu consigo estar no estado de yoga independentemente do que eu esteja fazendo, na presença absoluta. E para não ficar mais maluca, eu juntei tudo isso. Então, hoje falo de ciência com yoga, como eu entendo no meu corpo, eu sinto no meu corpo os benefícios do riso especificamente. Eu resolvi estudar isso e por isso que eu estou aqui, eu acho, né, Maurício? Eu acho que é por conta exatamente disso que eu estou aqui. Nossa, exatamente isso, doutora. Exatamente isso. Na FAF, eu dou aula de anatomia aplicada com vistas às doenças, especificamente, a fisiopatologia, que é bem interessante. Nós, como instrutores de yoga, por vezes nós temos alunos que têm uma série de condições de deficiência do locomotor, patológicas de uma maneira geral, e como o yoga pode ajudar nesse processo. Então, também tem esse lado. As várias faces de mim, como já dizia Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu vou fazer um relato, né? Os nossos alunos são apaixonados pelas suas aulas, e o pessoal fala, tem mais aula da Lia. Né? Agora o nosso curso está online, então agora é Lia online, né? Então, a gente... eu sou suspeito, porque assim, eu sou fã da aula dela, uma aula maravilhosa, altíssimo nível técnico, com uma simplicidade, uma leveza absurdas. Então, assim, ela é uma pessoa ideal para a gente estar falando sobre o riso e a gargalhada e os impactos na saúde. E aí, dona Lia, riso e gargalhada tem impacto na saúde? Pra caramba, Maurício, pra caramba, pra caramba. Ó, vamos começar do ponto de vista social. Se eu chegar para vocês aqui, ó, vou começar a live, assim, ó. As pessoas não vão nem querer assistir. Eu vou falar, olha a cara dessa pessoa. Agora, se eu começo a live assim, concorda que já existe uma conexão social? Eu não preciso falar nada. Então, aí pegando um pouco lá do gancho do Pat Adams, eu fiz 2 workshops com o Pat Adams, de verdade, que não era o Robin Williams, era o Pat Adams mesmo, né? E ele falava exatamente isso, que ele, quando uma pessoa sorri para outra, mesmo que seja por constrangimento, e já já a gente vai falar das teorias do riso, o outro ri, pode ser até de desespero. Uma das teorias do riso é o desespero, você ri de desespero. Mas se eu chego já com uma expressão com um sorriso, mesmo que seja só um sorriso à la Mona Lisa, o outro vai se sensibilizar. Então, existe uma conexão social, independentemente do motivo. Se eu dou uma gargalhada, você falou da gargalhada, né? Quando a gente dá gargalhada, a gente movimenta muitos músculos abdominais.
e a gente hiperventila. Então, o massagear os músculos abdominais é quase um cria. Quando a gente faz um Nauli cria, que a gente movimenta os músculos abdominais para fazer limpeza, de uma maneira bem genérica, quando eu dou risada e movimento muito os meus músculos abdominais, eu estimulo as minhas vísceras. Como eu hiperventilo, estou rindo, a gente está rindo e está respirando mais rápido e está colocando mais oxigênio para dentro dos pulmões, eu também melhoro a minha oxigenação. Se a gargalhada é boa, Maurício, eu vou chorar de rir. Concorda? Vou chorar de rir. E eu vou hidratar as minhas mucosas. Tem estudos científicos que mostram que o fato de a gente se movimentar durante uma gargalhada, eu estou falando especificamente da gargalhada, estimula muito a velocidade do sangue, ou seja, vai estimular o sistema circulatório, e tem estudos que são um pouco mais empíricos, que dizem que existe uma glândula, um órgão linfóide, vamos chamar, às vezes as pessoas não têm uma glândula do ponto de vista de produção de hormônio, mas que está abaixo do externo, que é esse osso do nosso tórax, que é chamada de timo, que é o que provê os nossos linfócitos T, que fazem uma defesa com base celular, ou seja, defesa imunológica. Quando a gente dá risada demais, esse timo é estimulado. Então, em linhas bem gerais, a gente já tem... Vocês que estão nos assistindo, vocês vão sair daqui pelo menos dando uma risadinha, que vocês vão saber que vai melhorar a vida de vocês. E fora que a risada continuada, ela vai levar você naquele estado de alostase, homeostase, aquele relax, aquele foco, aquela tranquilidade. E o riso, ele faz o quê? A contração ritmada em cima do core, do quadrado lombar, mais assoalho pélvico, ele organiza todo o gradiente de pressão. Então, você tem uma qualidade de ventilação maravilhosa depois do riso. Ela é, assim, ponto fora da curva. Tem uma outra coisa também que é importante, né? Quando a gente mesmo faz, eu falei para vocês do sorrisinho da Mona Lisa, né? De novo, ó, se eu chegar assim, ó, para vocês. Oi, estamos começando a live. Vou chegar assim, ó. Tá tudo bem, Lia? Tá tudo bem. Vocês não vão acreditar que tá tudo bem. Do mesmo jeito que se você perguntar para mim se tá tudo bem, eu vou falar assim, nossa, Maurício, eu tô péssima. Eu tô horrível, eu tô péssima. Você também não vai acreditar. O meu cérebro também não acredita. Então, o que eu estou querendo dizer de uma maneira bem simplista, e aqui a gente tem um background científico, mas a gente não está falando da ciência especificamente. Existem receptores neuronais, existem terminações de neurônios que estão nos músculos que a gente tem capacidade de controlar, que a gente chama de músculos estriados esqueléticos. Quando eu faço assim, ó, o meu cérebro entende que tá tudo bem, porque toda vez que eu estava assim, os meus neurotransmissores estavam em homeostase. Então, se tá tudo errado, bota um sorriso no rosto. Porque o seu sorriso, a expressão, principalmente dos músculos da mímica, que são esses músculos que dão a expressão, e para a arte é extremamente importante, eles vão dizer para o seu cérebro, de novo, de maneira bem generalizada, nós não estamos entrando no funcionamento especificamente, mas tem um sistema gerador de emoções, que é o sistema límbico, que vai fazer vai liberar neurotransmissores que vão nos dar um bem-estar. Então, é verdade que a gente pode, entre aspas, enganar o nosso cérebro. Porque todas as vezes, existe uma memória muscular, vamos dizer, todas as vezes que a gente estava assim na vida, estava tudo bem. E toda vez que a gente estava mal, com o peito fechado, não estava bom. Toda vez que a gente respira calmamente, é porque o nosso sistema nervoso parasimpático está ativado. A expiração prolongada ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, se está tudo dando errado, ative o seu sistema nervoso parasimpático numa expiração prolongada. A gente conhecendo o funcionamento do cérebro, a gente vai pelo caminho inverso. E aí, eu falo para você, Maurício, depois que a gente sabe disso, não dá para saber. Daí está na tua mão conseguir mudar o seu dia, a qualidade do seu dia. Eu brinco, sabe por quê, Lia? Porque eu tenho uma brincadeira que eu faço na aula de yoga dentro da escola, né, principalmente na educação infantil e fundiúno, que é o creme de careta.
que é exatamente em cima disso, né? Crianças, creme de careta. Então, elas estão meio tristinhas. A creme de careta é legal. Pegou e começa sempre com a careta do sorriso. E tem a careta do sorriso, sorriso de palhaço, aí tem sobrancelha de gente brava, boca de gente rindo, e vai mexendo em toda essa musculatura. E as crianças, como a gente sempre começa com o riso, elas sempre estão gargalhando, porque elas vão sustentar e depois elas vão automaticamente rir. E isso faz um benefício tão grande que uma vez eu estava passando e eu estava na sala e aí assim, a galera resolveu fazer creme de careta, né? Do tipo assim, do nada, eles estavam na aula, né? E eles falavam como isso faz bem, entendeu? E E tem uma outra coisa, mesmo se você não achar nada engraçado e você quiser fazer um belo de um mesmo forçado, vale a pena. Então, porque também a gente tem... Vamos falar da teoria do riso um pouco, Maurício? Tem 3 teorias, basicamente. Existe uma ciência chamada gelotologia. Gelotologia é a ciência que estuda o riso, porque Gelos era o deus do riso. Então, vem uma nomenclatura desde os deuses, que aponta para a gente, isso acabou sendo estudado, o riso acabou sendo estudado por conta de ser uma prática complementar dentro dos hospitais. Eu sou palhaça de hospital e eu tenho um estudo para desenvolver, eu nunca tive tempo, não sei por que eu não tenho tempo, né, no hospital ultimamente, mas que tem um estudo totalmente escrito e pronto, que já foi aprovado, inclusive, no Comitê de Ética, para mensuração de dor com a intervenção do palhaço. E como isso acabou entrando, assim como o yoga, como prática complementar dentro dos hospitais, o SUS entende, basta entender que isso é uma prática que de fato traz benefícios, nós passamos a estudar mesmo cientificamente, é o riso baseado em evidências, é o yoga baseado em evidências, porque a astrologia a gente está, pseudociência a gente já está farto, né? E existem 3 teorias básicas para o riso. Uma delas, de fato, Maurício, é o desespero. Você ri de desespero. Então, tem pessoas que, em situações de extremo estresse, não conseguem parar de rir. A outra é incongruência, e aí tem tudo a ver com o palhaço, né? Porque você vê um palhaço numa determinada ação no picadeiro e você faz assim, meu Deus do céu, isso é impossível, é incongruente, e a gente ri por incongruência. E a outra é por superioridade, quando a gente percebe que a pessoa está fazendo uma coisa e o interlocutor acha que ele é superior, ele dá risada por superioridade. Mas independentemente do tipo do que leva você a rir, esses benefícios têm sido de fato estudados, e quando a gente vai lá para o cérebro, isso estimula uma área do cérebro que justifica, de novo, Pat Adams, que justifica quando ele fala que rir é contagioso. A gente pode, e aí é a sacada, gente, para o bem-estar, se viciar em dar risada. Existe uma técnica que a gente chama de savoring, do inglês, que é no sentido de saborear, mas não saborear o momento. Então, pelo savoring, se você consegue observar o que está acontecendo no seu entorno e rir daquilo, você consegue chegar num estado de felicidade. Falei muito? não, pode continuar, tá tudo bem. Ai, se me deixar, eu vou... Se a gente tiver pergunta, a gente... Mas podem colocar as perguntas aí, tá? Mas, complementando, o riso ele tem um ponto até muito interessante, porque ele, além de ter um trabalho cardiorrespiratório, um trabalho aeróbico intenso, ativando a qualidade da musculatura, tá? Ele, ao mesmo tempo, faz ação de relaxar. E quando você casa as técnicas, né, do riso, propriamente dito, com o trabalho respiratório, que é uma das funções do yoga do riso, você tem uma ferramenta de regulagem de eixo de estresse absurda e maravilhosa. E muitas vezes, isso no Brasil, sempre foi visto de uma forma meio isso não é sério, mas como exercício social, porque você constrói você quebra as barreiras de um determinado grupo, você constrói uma integração, senso de pertencimento, internamente, na questão das coraças emocionais, na questão
da inteligência intrapessoal, você vai estar organizando internamente todo esse conjunto afetivo que você tem, interno, essa sua capacidade, essa sua inteligência emocional, e você também aborda a questão interpessoal, ou seja, essa habilidade socioemocional que a gente tem de se relacionar, porque às vezes ela é bloqueada, e o riso ele tem um poder genuíno de liberar você internamente e você ficar mais à vontade para uma interlocução franca e sincera. Por isso que muitas vezes, dentro do colégio, dentro de trabalhos socioemocionais, a gente vai colocar a turma para rir, para relaxar ela um pouquinho. E lembra, aqueles professores que fazem a sua turma rir, é só você ver. Qual é o professor que você lembra? Ou aquele que te dava muito medo, ou aquele que te fazia rir. Você tinha uma relação saudável. E rir, atualmente, na pandemia, ela tem feito o quê? Existe uma pandemia, pessoas estão morrendo, existe uma situação pesada, você vai rir para fugir? Não, para regular internamente esse seu mecanismo do seu sistema imunológico. E isso é uma ferramenta que você pode fazer em casa. Claro, não te achar meio maluco rindo sozinho, mas mesmo que seja genuíno, e vai ser genuíno, porque você finge até que atinge, quando você chega nesse ponto, você fala assim, nossa, eu estou bem, eu vou ter uma noite de sono maravilhosa. Gente, isso faz toda a diferença. E é um remédio que não é remédio, é apenas um exercício. Tem de graça, né? Tem de graça pra gente. Tem de graça. Está na bula, manual, yoga, manual corpo humano, ponto. Você sabe, Maurício, que eu tenho falado muito com as pessoas, bom que eu tenho podido falar com pessoas durante esse período tão difícil que a gente tem vivido, e eu acho que vale a pena a gente falar que nós somos privilegiados por estarmos aqui fazendo uma live sobre riso em meio a uma pandemia, né? Nós estamos num estado de dignidade, e obviamente que a gente não desfaz das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão fora, abaixo desse nível de dignidade. A gente consegue esse estado de alegria e de felicidade se a gente tem o mínimo de condições para essa dignidade. Então, acho que vale a pena a gente reforçar, né? Falar de yoga, falar de riso, quando as pessoas não têm o mínimo de condições para estar nesse local. Mas em se tratando de pessoas que têm esse nível de dignidade, que são privilegiadas como nós, isso que você falou do relaxamento, do eixo do estresse, que a contração prolongada durante uma gargalhada, estou contraindo meus músculos prolongadamente, depois quando a gente acaba de gargalhar, a gente faz assim, e tem um relaxamento subsequente a essa contração prolongada. E isso, de fato, relaxa e, de novo, né, a gente tem, todos nós, nesse momento que estamos vivendo, nós estamos, se a gente fizesse um screening populacional, o nosso cortisol ia estar lá em cima, a nossa adrenalina ia estar lá em cima. Nós estamos no estado de luta e fuga, porque a nossa sobrevivência está ameaçada. Então, sabendo disso, a gente tem, de novo, né, pessoas que estão nesse nível de dignidade social, populacional, vamos dizer assim, nós podemos usar de artifícios e de recursos que já vieram de fábrica, que é essa capacidade de rir. E eu vou falar para você, o que eu mais tenho dado risada, o que tem mais me levantado, me estimulado a rir, é rir de mim mesma, é rir das minhas mazelas. Eu aprendi com o palhaço, porque todas as vezes que eu vou tentar ir dentro do circo, imagine eu, não sou mais criança, né? Lembrei lá de uma coisa, quando a gente começa a fazer umas piadinhas que, tipo assim, da época da TV branco e preto, você fala, meu Deus, né? Então é melhor nem fazer. Mas tenho 52 anos, então fui me submeter a uma técnica de fazer trapézio, tem 7 anos. E eu ri muito de mim, porque falava assim, agora pega a mão direita e coloca na barra. Eu falo, qual é a direita e esquerda? Se eu estou de ponta cabeça, a minha propriocepção não existe mais. E eu comecei a rir de mim. Vou fazer um mortal agora. É claro que você cai sentado no chão. E daí ri de você. E eu comecei a estabelecer uma grande metáfora das minhas tentativas de conquistas
das minhas conquistas, dos meus perrengues, dos meus problemas, das minhas dores, das minhas delícias. E comecei a rir de mim. E à medida em que eu comecei a falar das minhas dores, comecei a falar das minhas sombras, comecei a falar das minhas coisas, eu comecei a desmistificar isso e até dar risada de algumas coisas, de mim mesma. Porque a gente faz... Quantas vezes você já tentou falar uma palavra e a palavra não saiu? Você fica... Meu, isso é muito motivo para você rir de você mesmo. Você fala, gente, que coisa, né? Ou então, assim, quando você vê a conta de telefone, tá dentro da geladeira. Você fala, por que eu pus a conta de telefone dentro da geladeira? Então, a vida cotidiana, se a gente tiver esse savoring, esse olhar para o que está acontecendo de bom, ela te dá um monte de coisa para você rir de você mesmo. E tá valendo, porque o seu cérebro vai ficar melhor, você vai diminuir a ação do seu hipotálamo, ou seja, seu eixo neuroendócrino vai ficar mais relax, e você vai conseguir se conectar mais com as pessoas, né? Então, acho que eu sou muito suspeita, você também, falar dos benefícios. Né? A gente vai achar inúmeros, vai ficar aqui falando 5 horas só dos benefícios, com base científica, de tudo isso que a gente faz. Mas esse é um dos pontos mais interessantes. Um dos fundadores da Lauter Yoga University, o Dr. Madano Kataria, vai estar dentro do seminário de Yoga do Riso, ele é um dos nossos convidados, então ele vai estar exatamente contando assim, essa história. Ele, no início, olharam feio para ele, né? Mas quando ele propôs os primeiros clubes, né? Vamos rir, vamos se reunir para rir sem motivo. Isso criou um movimento, eu me lembro que, tipo assim, aquilo me fascinou. Por quê? Porque você junta e um grupo rindo junto, uma sanga que ri junto, sem um motivo, não está falando mal de ninguém, apenas pelo exercício de rir, e depois faz um trabalho de respiração. Essa ação é uma ação tão simples, tão básica, e os benefícios são gigantescos, né? E por que não fazer? A questão toda é essa. Por que não fazer? Por que você não se permitir rir de noite antes de dormir, para você dormir melhor? Por que você não se permitir, no momento com a família, juntar todo mundo para rir, como um exercício, e descansar e relaxar internamente? Porque a gente constrói, o riso, ele faz um processo de desconstrução de lógica muito intenso. Então, quando a gente ri, é normal você esquecer algumas coisas, porque eu estou desconstruindo aquela coraça que muitas psicopatologias estão começando. Por quê? A construção intensa de coraça, durmo mal, a questão do sono vai gerar uma série de problemas que vão desencadear psicopatologias que vão gerar outros problemas. Então, assim, quando eu rio, eu permito, agora eu vou dormir. Estou dormindo bem, nossa. No dia seguinte, você é uma outra pessoa, sabe? E rir de graça. O maior problema é que as pessoas, você pode perceber, nesses treinamentos que a gente faz, no início as pessoas dão risada com a mão na boca, dão risada escondendo o rosto, porque em algum momento alguém falou que isso era vergonhoso. Então, assim, eu costumo fazer uma lógica, e quando eu falo de liderança, eu falo bastante de liderança feminina, né? Como empreendedora. Daí é a versão 1 empreendedora, que vai falar de como nós, mulheres, nos posicionamos nas grandes organizações, nas pequenas organizações, como nós entramos em cena da nossa vida. Porque eu acho que todo dia você entra em cena da sua própria vida. Nós entramos em cena. A nossa vida é o único lugar que não dá para mandar nenhum dublê. Você é o protagonista da sua vida. Você é o protagonista da sua vida. E aí eu aprendo muito com o palhaço, porque muitas vezes, e eu, assim, como você, como todos nós passamos por muitas dores. E, no geral, as dores nos levam para um processo fortíssimo de autoconhecimento, né? Quando a gente está na nossa pior versão, é que daí a gente vai sair desse lugar e vai para um outro lugar, né? Já combinei com o universo que a próxima eu quero ser pelo amor, já chega pela dor, tá bom, ok, já aprendi, né? Mas eu tenho entendido que com o palhaço, o que o palhaço faz? O palhaço, ele entra em cena.
Ele entra em cena, se ele tá bonito, se ele tá feio, se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá com a roupa bonita, ele entra em cena. E muitas vezes, nesses processos de dor que a gente tem na vida, às vezes a gente não quer entrar em cena da própria vida. Fala, hoje eu não vou, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não... E sendo professora universitária, não tem como falar, hoje eu não quero dar aula porque eu não tô bem. Você tem que entrar em cena da sua vida. E o que eu aprendo com o palhaço, porque a roupa do palhaço é grande, o sapato do palhaço é grande, é tudo grande, porque ele não tem nada, Maurício. Ele só é. O palhaço é. Ele é o presente. Ele é o estado de yoga. Percebe que é uma maçaroca isso, mas que, na verdade, o palhaço, ele entra em cena, ele só é. Ele só se conecta. E se ele tá triste, ele entra triste. Se ele tá feliz... Eu lembro que o ano passado eu tive que entrar em cena no Picadeiro num dos piores momentos da minha vida, num sofrimento muito grande. E eu entrei chorando. Eu entrei em cena chorando que tinham roubado a minha perna de pau. E aos poucos a plateia vai indo com você na sua autenticidade. Então, quando a gente entra autêntico na vida, independentemente se é um picadeiro, ou se está fazendo uma metáfora, ou se é uma sala de aula, ou se é na sua vida como parceiro, como parceira, entra autêntico. Entra como você é de verdade, porque é só com a verdade que a plateia se conecta com você. Não tem outro jeito. E às vezes a gente tem um viés assim de falar que o palhaço precisa ser engraçado. Não, ele só precisa ser verdadeiro. Assim como nós. Se a gente consegue, e nesse espetáculo foi assim, eu entrei chorando, mas um olhar aqui, um olhar ali, um outro olhar, no final das contas eu saí rindo, e provavelmente se eu fizesse uma dosagem de cortisol e de adrenalina, tudo tinha baixado. Porque a conexão, nós somos seres que necessitam de conexão. Se você pensar evolutivamente, o ser humano não é o animal mais forte, nem mais rápido, nem o que... Não é nada, nós não somos nada disso. Mas nós conseguimos tomar decisão e nós conseguimos contar com o outro. Nós somos um grupo de animais que conseguiu contar com o outro. Isso vem de uma lógica da história mesmo, assim, da paleontologia, assim, das grandes escavações que acharam um fêmur com um calo ósseo. Então, se acharam um fêmur com calo ósseo, significa que esse indivíduo teve uma fratura e alguém ajudou ele. Ele não morreu. E daí isso reverbera no contato. E não tem coisa melhor do que conectar com o outro se a gente entra rindo. Ou chorando, né? As emoções. E o estado da presença, ele é tudo. Porque quando a gente entra em cena, é exatamente o esvaziamento. É o corpo como um emissor de sinais. E se a gente não... O artista cênico, eu estava conversando isso até numa outra live com uma professora de música que a gente trabalhou muito junto há muitos anos, que também tem uma questão dentro do teatro físico, e que se você não está em cena, o seu corpo não está em cena quando você está fazendo alguma coisa, né? Não adianta dissociar o mental do físico. Tudo é uma coisa só. E o palhaço, ele um dos maiores exercícios da desconstrução do palhaço é esse estado de presença. Por isso que a gente falava muito, todo o trabalho para encontrar o seu palhaço interno, ele é um super processo de autoconhecimento, que você vai tirando as camadas, e você vai encontrando, falando, nossa, olha um nó emocional aqui, gente, ele é associado a uma tensão muscular que está aqui, gente, que coisa doida. E você vai descobrindo umas coisas que você fala assim, uau, né? Dentro da psicomotricidade, a gente tem muito isso. E existem algumas dinâmicas até que levam você àquela memória de um ano de vida. Você fala, uau, que coisa forte. Né? Por quê? Porque exatamente o exercitar da desconstrução, que é a essência do palhaço, ela é extremamente poderosa. E você, quando você fala dessa essência, né, com uma técnica simples, né, o yoga do riso ela é simples, e a pessoa ela fala assim, nossa, achei aquele momento de paz que eu precisava lá dentro. Eu só ri e respirei. Tá
fora, né? Não tá, nada tá fora, tá tudo dentro, né? Eu costumo falar nos treinamentos, tudo que a gente precisa já tá aí, tá aqui dentro da gente, né? O problema é que existem, como você falou, existem uma série de travas, e se a gente vai lá para as grandes escrituras, o nosso pior inimigo é a nossa mente. Hoje eu ouvi Sadhguru falando, e ele fala, se o seu pensamento foi você que criou, ele é seu, então você descria. Ele existe, você que criou, então você descria. Eu gosto muito do jeito que ele aborda as coisas, então é seu. Você está com uma diarreia mental, ele fala isso, você está colocando um monte de pensamento, descoloca, tira. Tem uma pergunta que a gente pode responder, Maurício? Podemos. Vamos ficar à vontade de responder perguntas. Nesse período de pandemia, considerando o uso de máscaras em diversas situações, é claro, podemos sorrir com os olhos. Porque aqui, ó, a gente consegue saber. Eu sempre usei muito os meus olhos. E a gente tem exercícios de picadeiro no palhaço que a gente não fala nada, a gente só olha. E o olho, como dizia minha avó, é a porta da alma, ou a janela da alma, mas eu sei é onde a gente entra. Quando a gente faz técnicas de olho no olho, e a gente perdeu isso, a gente consegue acessar um lugar no outro, que é o seu lugar. Quando você olha profundamente nos olhos de alguém, você está vendo você. O olho do outro vira um espelho. Então, acho que é uma grande sacada que a mãe natureza fez com a gente, de botar os piores animais dentro das cavernas, que somos nós. Os piores animais, ela guardou. É castigo de mãe, Maurício, não é castigo de pai. Pai, acho que ia fazer guerra. Mãe bota de castigo, percebe? Que foi a mãe natureza que botou a gente de castigo. E daí, a gente tem que olhar com os olhos, tem que falar com os olhos. E isso é muito a linguagem se você conversar com uma criança, coloca uma criança de 5 anos e fala alguma coisa para ela vai engolir os seus olhos. A gente foi perdendo isso. Então, quem é verdadeiro, a gente consegue, né? A gente vai treinando olhar nos olhos. Com certeza, Rafael. Super acredito. E não é nem só sorrir com os olhos, mas é o olhar e o corpo em cena. A gente fala assim, a palavra é a última coisa. Primeiro, eu tenho esse emissor de símbolos, que é o corpo, são os olhos, é a posição, tudo. Às vezes você quer, teu filho está fazendo alguma coisa errada, você só olhar e ele... Isso que você falou do corpo é muito verdadeiro. Tem um estudo da Harvard, que é a pose da Mulher Maravilha, vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido, que é a coisa, se a gente vai lá para o yoga, né, de chakras mesmo, abrir o peito, asanas que abrem o peito, eles modificam, eles sinalizam o nosso cérebro. Então, se eu chegar para você e falar assim, Maurício, eu vou salvar o mundo, você vai falar, vai nada. Maurício, vou salvar o mundo, você fala, vai. Então, tem essa coisa do corpo falar mesmo, né? De novo, sendo bem redundante, mas acho que vale a pena entrar em cena. Entrar em cena. Do jeito que você está naquele dia, entrar em cena dignamente da sua vida, né? Porque é seu espetáculo. Todo dia a gente tem um espetáculo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Rir leva o indivíduo à plenitude? Ai, a gente nem combinou essa pergunta, senão eu teria estudado. Plenitude em que sentido, Maurício? Porque para mim aí a palavra plenitude é que acho que a gente tem que discorrer um pouco. O que é plenitude? Plenitude, eu tenho descoberto plenitude. Outro dia eu descobri a plenitude, senti a plenitude olhando para o meu cachorro. Eu estava limpando o chão da cozinha, porque agora é lava, passa, cozinha, dá aula, faz, né? Eu estava limpando o chão da cozinha, tenho uma labradora, ela olhou para mim no fundo da minha alma, olhou assim, eu senti a minha cachorra falar, eu amo você. Eu abracei ela e comecei a chorar, e naquele momento eu senti a plenitude. Eu acho que a plenitude é esse estado de bem-estar, well-being, bem-estar. E sim, com certeza, tudo isso que a gente falou, essa coisa de rir, de se conectar, de rir de si mesmo,
com certeza você pode... Não sei se você chega lá, porque depende de uma série de fatores, mas é a trilha, é o caminho. Sabe assim? É o caminho, com certeza. E a gente hoje vive essa questão, né? As pessoas muito preocupadas, angustiadas e rindo pouco. E rindo pouco, adoecendo mais. Tá? Ano passado a gente teve um simpósio das ligas de saúde e espiritualidade das faculdades de medicina. Uma das questões que mais se colocava era exatamente a pressão sobre o agente de saúde. Isso foi antes da pandemia. E uma das coisas engraçadas é que alguns alunos meus da época do colégio, eles falavam, yoga do riso, né? Eles é que levam. Eles falam, tem uma ideia, assim, de eu fazer o exercício num pós-plantão, como isso me alivia, como eu chego em casa mais leve, sabe? E assim, é um profissional que tem que ter uma atenção imediata ali em tudo que ele está fazendo, né? Cada decisão dele é uma decisão de vida ou morte. E isso é importante porque, assim, é um profissional que adoece muito, a gente está vendo agora na pandemia o quão ele tem adoecido, né? E esse casamento de riso, exercício respiratório, exercícios de relaxamento, porque hoje a gente entende que a meditação ela é o grande regulador da homeostase, ela traz você para um estado de presença, mas ela é a porta de entrada para uma qualidade de relaxação muito boa, e é isso que faz regular todo o sistema. Né? Hoje, o olhar nosso do yoga, né, da prática, ela mudou muito. Né? Uma pesquisadora também, ela falando assim, a vantagem é que as técnicas de relaxação, de relaxação, elas são mais fáceis do que ficar sentado muito tempo. Né? E acessar esse lugar, às vezes, o que mais dificulta a gente é o excesso de pensamento, coraça mental, problema que a gente mesmo alimenta e cria. Né? Porque de todo jeito, tudo isso que a gente tem sofrido está estimulando de novo, né? A gente já falou um pouco, mas existem basicamente dois do ponto de vista funcional, o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, com o sistema nervoso simpático, a gente está o tempo todo nesse sobreaviso. Então, imagine um profissional da saúde que precisa mesmo... É o tempo todo isso ativado. E vai ter disrupção de sono, vai ter uma série de sintomas, de sinais e sintomas decorrentes disso. Todas essas técnicas que você comentou vão ativar o contraponto disso, que é o sistema nervoso parasimpático. Então, é científico, gente. Não é essa coisa assim, por que as pessoas desde sempre falam assim, calma, respira? É isso. Calma, respira. Então, tem uma lógica de... tem uma coisa popular que todo mundo sabe, conta até 10. Conta até 10 ativa o seu sistema nervoso parasimpático. Respira, ativa o seu sistema, entendeu? E mesmo a risada, se a gente está rindo, a âncora é a risada, o ecágrata é a risada. Você usa o riso especificamente como âncora para você, vamos para o yoga, para você aliviar as flutuações da mente. Você só está pensando na risada. Então, quando você alivia as flutuações da mente, você só pensa numa coisa, na sua risada, você vai se sentir melhor depois. Independentemente de que técnica, o objetivo, no final das contas, o resultado vai ser muito semelhante. Isso que você fala é muito verdade, né? Nas sessões de yoga do riso, principalmente as que eu conduzi depois de 2004, depois do nosso trabalho de ciência do yoga, né, dessa construção de definição operacional, a gente mudou muitos protocolos. E uma das coisas interessantes é que, como a gente avisa, né, no relaxamento, a gente vai ficar um tempo maior. Você provavelmente vai dormir. Tudo bem? E aí você vai fazer o seu caderno de anotações para pensamentos chaves, pensamentos que disparam o processo adrenérgico, né? Para você entender quais são os seus gatilhos. O pessoal fala, eu não vou pensar em nada disso. Aí ri. Aí faz o exercício, faz o pranayama, faz a meditação, relaxou. De repente fala, nossa, eu apaguei.
Eu dormi tão bem que eu não queria acordar. Eu estava muito bem dormindo naquele chão sobre o tapetinho. Né? Eu falei, mas você tem que acordar, senão você vai acordar no dia seguinte e falar, pô, dormi fora de casa, né? Depois da aula de yoga do Rio. Aí vai ter outro problema, dependendo do caso. Problema. Só que era muito engraçado, que ele falou assim, nossa, os pensamentos vieram de uma forma claríssima. Eu vi o pensamento tal, a pessoa consegue visualizar, nomear, entender o processo interno do emocional dela. E aí, quando ele entra e ele vai descobrindo esses gatilhos, porque é isso que você falou, eu estou mantendo esse ponto de âncora, e é o riso. Quando a imagem vem, que é o teu gatilho emocional, você fala, uau, era você, eu estou pensando muito em você, eu não preciso pensar em você. Você faz parte do meu passado, tchau. Sabe? E isso, essa descoberta é libertadora. Né? Por isso que são essas práticas, elas têm um poder, principalmente quando bem orientadas, né? Elas têm um poder incrível, porque a liberdade, a pessoa fala, nossa, parece que eu tirei o elefante das costas. Eu soltei a bola de ferro da perna. Entendeu? Quem falou é um casaco de pele molhado na areia. Às vezes você tá lá, imagina, é o casaco de... Nossa, aquilo lá, e você tá carregando, né? Tá carregando coisas que você nem sabe como é que vieram parar na sua vida. Porque e tá tudo bem. Também tem uma coisa de autocompaixão, sabe? Tá tudo bem, porque a gente fica sempre com o autoflagelo. Então, a coisa de tá tudo bem. E, de novo, né, se a gente consegue saber tudo isso, além de tudo, vai fazer a gente se sentir bem, tem um embasamento científico para isso, a gente consegue se conectar com o outro. Maurício, é a sacada da vida isso. Concorda comigo? Sim. É isso. Então, dona Lia, um exercício para casa, para as pessoas fazerem para ficarem bem, alegres e dormirem bem. O que você sugere? Relacionado ao riso? Relacionado ao riso. Olha, eu vou falar para mim, eu vou falar para você o que eu faço. Se a coisa tá pegando para mim, eu tento usar o meu corpo para fazer uma coisa que eu nunca fiz. Estou muito na coisa de força, das cambalhotas, não sei o quê. Porque eu não vou conseguir. No geral, eu não vou. Então, daí eu vou rir de mim. Daí, o que eu faço? Eu ponho o meu celular, eu filmo aquilo e depois eu fico assistindo eu caindo, sabe? É verdade. Não estou brincando. Mas, de uma maneira geral, isso é uma coisa que precisa ver se você está acostumado também, você que está ouvindo a gente, você está acostumado a ficar fazendo isso. A minha casa tem uma faixa de parede preta, assim, porque eu fico andando de ponta cabeça, mas isso é uma coisa que também não precisa chegar nesse extremo. Uma coisa que eu faço que dá muito certo, às vezes, quando eu estou pior, eu fico me olhando no espelho. Fico me olhando muito fortemente, assim, ó. Fico lá me olhando. Vai chegar uma hora que eu vou achar aquilo um pouco ridículo. E normalmente chega alguém junto, assim, alguém abre a porta e fala, o que está fazendo? Daí eu vou dar risada. Pode ser que eu seja interditada depois dessas sugestões. Mas uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado em relação a brincadeiras à parte, duas coisas que têm me feito muito bem. Estou falando embasada na ciência, né? Mas embasada na minha experiência pessoal, que é olhar e saborear pequenas coisas que acontecem no meu dia a dia que são boas. Quase um diário de gratidão, mas não preciso escrever. Então, olhar mesmo, agradecer pelas coisas que eu tenho. Eu gosto muito da natureza, então tenho olhado muito o pôr do sol, e entender que tem uma conexão muito forte, isso faz eu me sentir muito bem, né? Falar coisas boas para as pessoas. Então, eu tenho falado muito coisas boas, eu tenho vontade de falar coisas boas para alguém, eu tenho falado coisas boas. E, partindo do princípio do Shivananda, que tem o poder do pensamento pelo yoga, né? Eu gosto muito disso, e associando com a célula especificamente, de que
tudo que eu coloco para dentro do meu corpo vai ativar vai ligar e desligar genes nas minhas células. Eu tenho procurado colocar coisas para dentro de mim que são coisas boas, desde alimentação, músicas, tenho escutado músicas que vão elevar minha vibração, tenho ouvido pessoas e coisas nesse meu campo social que me fazem esse bem-estar. Mas pensando, daí como biologista, né? Pensando do que está fora, ativando, ligando e desligando os meus genes para as minhas células ficarem felizes. E eu pergunto, as suas células são felizes? Porque se a gente tem células felizes, a gente tem tecidos em homeostase, a gente tem órgãos funcionando bem, a gente tem sistemas, a gente tem o nosso asana bem tratado, né? O asana da nossa alma, do nosso ser bem tratado. Então é isso, basicamente é assim que eu tenho feito. Nossa, super receita. Faz uma receita de bolo que nem a minha mãe faz. Faz um bolo, quer dizer, põe um pouquinho de... Mãe, você não falou que tinha que pôr um pouquinho de... mas é porque é a prática, entendeu? Então não é uma receita da dona Palmirinha lá, como é que é? É uma receita de vivência mesmo, até, Maurício, de um desespero de querer ficar bem. Por isso que eu falei no início, eu sou uma grande buscadora desse bem-estar. E eu vou tentando todas as ferramentas que a vida me deu. Eu sempre falo que a gente nasce com uma caixinha de ferramentas, sabe? Para os problemas. Nasce com uma chave, você ganha lá uma chave de fenda, um martelo, um parafuso. E para cada problema, para cada dificuldade, você vai ganhando uma ferramenta diferente para lidar com os problemas. Incluindo um canivete com 153 funções, né? Então... O famoso saber usar a ferramenta que tem. É isso. E isso, o yoga é uma super ferramenta. Super. E é uma coisa tão simples, é uma coisa tão suave, né? Porque não tem nada demais de você se permitir rir de você mesmo. Só que as pessoas, elas se colocam numa coraça tão pesada que elas esquecem que a alma, ela é leve. E sem essa leveza, a vida não tem graça. E essa leveza não é que ela seja leviana, não. Ela simplesmente te dá essa coisa que a gente, dentro da tradição do yoga, vai estar chamando desse estado de moksha, o estado de liberação. Mas a liberação é o quê? Eu não quero responsabilidade? Não, isso é fuga. É você entender que, assim, eu vivo o momento presente, eu estou claro, e coerente e presente aqui e no agora, e só no aqui e no agora eu posso fazer alguma coisa. Né? E se eu não estiver aqui agora, o que passou, passou, o que está para vir ainda não aconteceu. Pela neurociência, o que a gente sabe de cérebro hoje é que o cérebro não sabe se você está pensando numa coisa que já foi, está pensando numa coisa que vai ser, ou se você está vivendo. Para ele, você está vivendo. Então, daí mistura com o que eu falei do Sadhguru. Então, o que você vive agora é o que vai denotar, do ponto de vista funcional, os neurotransmissores que serão liberados, o que você tem agora. Amanhã você não sabe. E eu acho que essa pandemia traz pra gente cara, você não manda em nada. Você não sabe nada, a gente não sabe nada. Para o palhaço não teve imprevisto, né? Porque, na verdade, assim, eu estava prevendo, eu estava querendo fazer tanta coisa, a gente não manda em nada. O palhaço, como ele não espera nada, tudo bem. Então, daí é prática e desapego, né? Abhyasa, vairagya, né? A gente está praticando, tem que praticar o desapego e não esperar nada do resultado. O que a gente tem com isso, Maurício? Hoje. E hoje a gente está como agora? Olha que legal que está aqui. É isso que a gente tem. A gente só tem... E a gente está no mesmo lugar que os ancestrais do yoga estavam, no agora. É agora. E uma coisa super interessante é que, assim, apesar do isolamento físico, estamos conectados. Super conectados. E é interessante porque, assim, quando a gente estuda, né, o Homo de Neandertal, o Homo sapiens,
onde Neandertal fazia sociedades de até no máximo 100, 300, 1000 pessoas, e o Sapiens ia até 10 mil, por essa capacidade de interação. E essa capacidade de interação que faz com que a gente esteja conseguindo chegar numa possível vacina em tempo recorde. A troca, o conhecimento, essa questão de você poder interagir, e o riso, ele é uma mega ferramenta para isso, porque é onde a gente relaxa as barreiras e se permite uma conexão genuína. Né? Você vê crianças que não se conhecem, começam a brincar juntas, né? E em 5 minutos estão rindo genuinamente. Está tudo bem. Você sabe que bem no começo da pandemia, eu não sei se ele está vigente ainda, mas me passaram um site que era, acho que era human.com, acho que era isso, que você ligava o human.com, você colocava o seu rosto numa determinada marca e você dava de cara, não podia falar, você dava de cara com uma pessoa em qualquer lugar no mundo e ficava 1 minuto só olhando para ela. Foi a coisa mais legal que eu fiz. Olha, vale a pena, se vocês quiserem. Acho que é human.com. Você simplesmente pega o seu celular e olha para uma pessoa. Então, o que eu tenho sentido nessas trocas é que tem sido muito emocionante. A gente, apesar de ter um equipamento, uma tecnologia, a gente não ter o toque, a gente tem conseguido se emocionar. A gente tem conseguido viver coisas maravilhosas. A gente tem feito campo social, tem feito campo de associação entre as pessoas. Então, olha que incoerência, né, Maurício? Porque quando a gente estava perto das pessoas, olho no olho, a gente estava no celular. A gente estava no celular. Quando a gente estava olho no olho. E agora que a gente não pode dar olho no olho, a gente está usando o celular para ficar perto do outro. Toma na cara, né? Toma na cara. Não é castigo, mãe? A mãe tá falando assim, quem manda aqui sou eu, vai ficar todo mundo de castigo. Eu não queria abraçar? Agora vai ficar querendo. Agora vai dar valor. Sabe, assim? É castigo sim mesmo. Eu sinto muito isso. Como mãe, eu percebo que é castigo. Fala assim, mas você não quer? Então agora você vai aprender. Eu percebo um pouco isso. É a mãe natureza. A gente judiou muito do planeta. A gente não está nem aí para esse planeta. A gente precisava, de uma maneira ou de outra, a gente precisava disso. E é o processo de amadurecimento. Né? E, mais uma vez, yoga como uma ferramenta de autoconhecimento, risco como uma ferramenta de gestão de saúde. É um trabalho. Lia, estamos chegando ao término da nossa live. Conta aí pra gente. O pessoal, para te encontrar, Circo Viramundo, fala aí um pouquinho como é que podem te achar. Olha, bom, Instagram, né, Lia Mara Rossi. Lia Mara Rossi no Instagram. O Circo Viramundo é Circo Viramundo SP. A gente tem dado umas aulas online. A gente montou uma plataforma de curso com palhaço para não palhaço, alguns cursos de anatomia voltada para o circo, mas que se as pessoas tiverem interesse, dá para fazer as aulas online de circo e dá para conversar, me chama que eu vou. Com uma boa palhaça, sim, vou falar sim, e a gente vai brincar. Divirtam-se na vida. Essa é a dica que eu dou para vocês. Se for para fazer uma coisa por fazer, tenta se divertir, porque quando a gente se diverte, e assim, entra em cena da tua vida sendo você mesmo. Goste de você. Entra com o peito aberto, estimula os seus receptores, entra olhando no olho do outro, porque você tem que aceitar você do jeitinho que você é. É assim que eu tenho tentado fazer. Entra em cena da tua vida. Eu só tenho a agradecer. Lia, essa pessoa maravilhosa, iluminada, é uma das professoras do seminário Yoga do Riso para a Saúde e Educação. Quem quiser, o link, o QR Code que está aqui, ó. Peraí, QR Code tá. Aqui. Olha, ficou lindo aqui, ó. Aqui, ó. Você vai lá para a landing page, você vai achar toda a informação. O valor é super acessível, pode ser parcelado em 12 vezes sem juros, e você vai ter Lia Mara Rossi, eu vou estar lá também. Maurício Salem. Doutora Risadinha, doutora Andréa,
você tem um monte de gente da área da saúde que vai estar vindo, o Dr. Madame Catali também vai estar presente, tá? E a ideia é isso, a gente vai estar vendo com uma visão bem técnica, científica, engraçada, né? Óbvio, né? Vamos andar de jogo do A gente vai se divertir, né, Maurício? Esse que é o lance. A gente se diverte junto. É isso que é, isso que é a parte mais legal. E se você tiver muito na pilha, você ainda tem o quê? O curso Yoga, Educação e Saúde Integral, Essência e Consciência, em que a Lia também é professora. Então, é assim, você que quer entrar realmente para entender a questão do autoconhecimento, vem, que assim, a ideia toda é a gente apresentar todo esse trabalho de yoga com evidências científicas. Nosso corpo docente é composto da maioria de mestres, doutores que pesquisam efetivamente o yoga e a meditação com evidência científica. E o convite está feito, tá joia? Então, gente, mais uma vez, gratidão. Gratidão, Lia, gratidão a todo mundo que está acompanhando a gente. O link está aqui nos comentários, está lá no Hotmart também, está no QR Code, é muito fácil de achar. E a gente começa no dia 20 de agosto e vai até o dia 24 o nosso seminário. E até o dia 23, do dia 24 ao 28, é o treinamento pela Lauter Yoga University, que é o treinamento para líder do riso, que é uma técnica simples e extremamente poderosa. Então, gente, é isso aí. Galera, namastê, boa noite, gratidão, Lia, gratidão de coração. Beijo. Beijo e tchau, tchau, gente. Tchau, até.